manhã extraordinária. Nós ainda estamos tentando nos recuperar daquilo que o Senhor trouxe nos nossos corações nesse final de semana. E é maravilhoso ver esse avivamento do Senhor começando nessa geração. E eu louvo a Deus porque o Senhor ainda está aqui. E o Senhor está no meio de nós. O Senhor está conosco, amém, irmão? Você crê que o Senhor está conosco? Eu dou uma glória a Deus bem forte. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Isso é um privilégio. Hoje pela manhã nós tivemos um café prolongado, muito bom. E eu, durante a manhã, preparei algo para compartilhar, como de praxe. Mas aí eu fui fazer um comentário. Vamos ler um versículo e aí o Espírito Santo foi conduzindo, sabe? E foi maravilhoso ver que o Espírito ministrou aos nossos corações. Eu acredito que isso que o Senhor falou para nós esse fim de semana, para essas crianças, não é só para ontem, não é só para hoje, não é só para estes, amém? Não é só através destes, mas é através de cada um de nós que se permite ser usado pelo Senhor para compartilhar esse evangelho. E eu acredito, irmãos, que Deus está trazendo um avivamento nessa geração que está se levantando. Eu acredito numa geração de Samuel. Eu acredito numa geração que está muito perto da arca do Senhor. Eu acredito numa geração que é fruto de um investimento sacrificial, de uma geração que pagou um preço para que essas vidas estivessem se levantando nesse tempo como porta-voz do Senhor, como meninos e meninas que serão cada dia mais boca do Senhor, para trazer um despertamento para essa geração. Eu acredito que existem muitos de nós adultos, né, com muito tempo de igreja, com muitas histórias, muitos pelo mundo afora, muitos nós já adormecemos e não percebemos e paramos de ouvir o Senhor. E eu fiquei muito impactado com essa palavra que o bem falou, onde as próprias crianças estavam, né, querendo Jesus no seu coração. Irmãos, eu não sei você, mas eu acredito nessa restauração. E o Evangelho puro e simples, profundo e verdadeiro, que a nossa geração vem se esquecendo. E eu queria compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem falado para nós nesses dias. Eu quero tomar muito cuidado nas minhas palavras para não atrapalhar aquilo que o Espírito já está falando. Então eu quero começar com o básico. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Ah, Senhor, como é duro os nossos corações, tantas vezes. Como é fechado o nosso entendimento, tantas vezes. E por causa disso, o Senhor tem encontrado corações inocentes, puros, íntegros, dispostos, e querem ouvir a tua voz, e querem ser um coração segundo o teu coração. E nós, Senhor, que já temos idade, que já vivemos tantas coisas, que muitas das vezes achamos que temos o Senhor, mas na verdade o Senhor não nos tem. A nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Apesar de nos gloriarmos no Senhor, por ver um movimento maravilhoso
maravilhoso do Teu Espírito na vida dessas crianças. O nosso clamor aqui, hoje e agora, é que não passe de nós o Teu Espírito, que não seja preciso que se levante uma outra geração que vá adiante, porque nós tivemos nosso coração endurecido demais para ouvir a voz do Senhor. Que se levante a geração do Samuel, Senhor, mas que nós também façamos parte dessa geração. Toda inquietação, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, em especial nesse momento da Tua palavra, possa se aquietar, que a nossa alma possa se aquietar e saber que só o Senhor é Deus. Por isso, Senhor, que os nossos pensamentos se calem para ouvir a voz do Teu trono, a voz dos céus, e que todo tipo de resistência, de teimosia, de medo ou de incredulidade caia por terra em nome de Jesus, e que o Teu Espírito encontre liberdade no meio de nós, dentro de nós, a fim de que o Senhor opere as Tuas obras e que creiamos. Essa é a obra do Senhor, que creiamos no Senhor. O Teu nome seja exaltado eternamente. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quero também parabenizar cada um que ajudar, cada um que ajudou o trabalho do EBF, direto e indiretamente, os casais, os investidores, né? Houve uma movimentação muito ímpar e eu quero agradecer de coração cada um que ajudou nessa força-tarefa. Eu creio que posso chamar assim, né? Posso chamar assim. Força-tarefa, porque cuidar de criança é fácil, né? Você ama? Não? Cuidar de criança é molezinha, tranquilo, não? Mas graças a Deus, uma boa semeadura foi feita. Quero compartilhar com você alguns versículos que transbordam e completam um pouco mais aquilo que o Senhor falou para nós essa manhã. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar hoje é sobre o espírito de comunhão do Senhor, sobre como que Deus ele é intencional em estabelecer um padrão de unidade, para então Ele derramar uma unção específica, uma unção que a gente enxerga como um avivamento, uma unção que a gente enxerga como uma celebração. Mas não se engane, o lugar onde o óleo do Senhor, o óleo da unção desce, é o lugar onde há a unidade, lugar onde há uma unidade. Eu queria falar um pouquinho sobre esse espírito de comunhão do Senhor. Salmos, capítulo 133, versículos do 1 a 3, traz para nós, salmista, os versículos, é um texto que nós conhecemos muito. O texto diz assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Em outras versões vai dizer em união. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça e desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Mas eu quero começar destacando essa teologia de fraternidade. A fraternidade, ela originalmente vai falar sobre uma realidade de quem nós somos. O termo fraterno vai falar sobre a condição de nos tornarmos irmãos. Logo, por
por meio do sangue de Cristo, a palavra de fraternidade vai falar que a nossa união, ela não é por um ajuntamento, mas é por causa de quem somos. Então nós não nos ajuntamos por causa disso, por causa daquilo, mas por causa de quem nós somos. É isso que está aqui dentro do contexto, quando fala da palavra fraternidade. Mas existem outras versões que vão trazer também a tradução de vivam em união. E aí essa união, ela não vai falar só sobre a fraternidade, que é quem nós somos, e por isso nós somos um, mas agora no sentido de unidade, que também está nesse texto, vai falar sobre o que nós vamos viver, ou como nós vamos viver, por causa de sermos um, por causa de estarmos unidos, por causa de sermos irmãos. Então, uma coisa é sermos irmãos e termos fraternidade por causa do sangue. Outra é como será esse convívio agora que nós estamos juntos. Amém? Deu para entender? Olha como que o texto ele vai falar sobre a ideia de Deus em nos trazer uma nova natureza para que vivamos um propósito de unidade. E é aí que a gente começa a encontrar as primeiras dificuldades. Porque muitas vezes nós queremos estabelecer um padrão de unidade, de relacionamento, mas sem sermos transformados por ele. E aí é onde começam a aparecer os primeiros atritos. Aí é onde começam a aparecer as primeiras dificuldades. Meu irmão, a única capacidade que nós temos para nos relacionarmos uns com os outros vem da transformação do Senhor. Quando perguntaram para Jesus assim, qual o maior mandamento? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus. Depois é que ele diz, amarás então o teu próximo como a ti mesmo. É claro que ele está apontando para dois, não para um, mas Jesus responde dois, porque ele está dizendo, um não se manifesta sem o outro. Então aos olhos humanos são dois mandamentos, mas aos olhos de Deus é uma coisa só. Nós erramos quando tentamos ser um com o nosso irmão sem sermos transformados. E entregamos para o irmão um relacionamento de um sangue estrangeiro, de uma criatura que não foi transformada, de uma pessoa que ainda não foi mudada pelo Senhor. E nós tentamos estabelecer um padrão de amor que infelizmente não é suficiente, porque depende de um retorno, depende de uma recompensa, depende de um feedback. Eu costumo dizer que é como uma pista de mão dupla. Enquanto nós estamos sendo favorecidos, amados, a gente ama. Mas a hora que a gente começa a achar que isso não tem vantagem, a gente começa a negociar e a parar de amar, e já não está valendo tão a pena assim. Mas Jesus traz para nós um outro padrão de amor e unidade quando ele diz que ele ama apesar de quem ele fazia sofrer. Jesus na cruz do Calvário disse o que? Pai, perdoa-lhes porque eles fazem, não sabem o que fazem. Eles estão fazendo eu sofrer, mas eles não sabem o que fazem. Jesus também está dizendo nesse contexto, eu amo, independente do amor deles. Então a gente aprende que o verdadeiro amor do Senhor, ele não depende de uma compensação, não depende de uma recompensa. Se assim fosse, o amor do Senhor seria um amor carente, insuficiente, e dependeria do nosso amor para se satisfazer. Então, o amor que nós precisamos viver em nosso meio, para ministrar as crianças, para ministrar uns aos outros, para suportar uns aos outros em amor, não pode ser um amor de tolerância, precisa ser um amor de dedicação, precisa ser um amor sacrificial, um amor de entrega. A Bíblia mostra para nós que Deus trabalha com uma progressão de aperfeiçoamento para que nós possamos conseguir fazer isso. O Senhor conhece tanto a nossa natureza caída, que Ele olhou para nós e disse assim, ó, tem que trabalhar nesse camarada, tem que trabalhar nessa irmãzinha, para que ela consiga evoluir, ser aperfeiçoada, para que ela consiga amar como eu estou dizendo que é preciso amar. A própria Bíblia vai dizer sobre Jesus que Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. A Bíblia também vai mostrar que a glória do Senhor Jesus estava sendo revelada de forma progressiva
progressiva. A Bíblia vai mostrar para nós que o compartilhamento da divindade do Senhor, das coisas dos céus, também foi algo progressivo na onisciência e na onipresença de Jesus. Então nós precisamos também trilhar um caminho de evolução, de desenvolvimento, e também conhecemos como maturidade. Quando uma criança ela é criança, ela vê um amiguinho e diz que é minha amiga e meu amigo. Quando eles dividem a bola, dividem o carrinho, dividem o brinquedo, dividem a diversão, até o momento que o outro não faz aquilo que ele gosta e ele diz: eu já não tenho mais amigo, corta aqui. Sim ou não? Um dia eu falei da minha filha que ela foi brincar com uma coleguinha uma primeira vez. Ela disse: pai, eu tenho agora uma BFF. Eu falei: que raio de BFF é isso? Você não sabe. Best friends forever. Como é que é? Minha melhor amiga. Eu falei: nossa, e essa sua melhor amiga? Porque pra você estar falando desse jeito, ela nasceu contigo, né? Está com nome. Você tem uma melhor amiga? Não, pai, conheci ela ontem. Aí naquele momento eu falei: nossa, que coração. A gente podia amar assim, né? Mas com a mesma intensidade que ela começou a amar, que ela começou a querer dizer que era a melhor amiga dela, no dia seguinte já não é mais. E às vezes a gente vai assim, né, irmão? A gente começa andando junto, vamos falar do amor de Deus, vamos fazer, vamos acontecer. Aí na hora que alguém faz diferença, não, porque eu já não gosto de fulano, já não gosto de fulano, já não é mais assim, né? Só que quando nós falamos dessa progressão, eu, aos domingos pela manhã, tenho compartilhado sobre os níveis de unção, de progressão, os níveis de intimidade com o Senhor. Nós temos falado sobre o tabernáculo de Davi, falamos sobre as 3 unções de Davi, falamos também sobre essa progressão na vida de Moisés, como que existe esse paralelo. Falei também sobre as unções que aconteceram na vida de Jesus, progredindo, avançando. E a igreja, ela também passa por 3 momentos de avivamento. A gente fala tanto de Atos 2, 42, mas irmão, aquela descida do Espírito Santo ali, que avivou toda aquela casa, diga comigo, foi só a primeira. Foi só a primeira. A Bíblia vai mostrar que em Atos 2, o Espírito é derramado, segundo a profecia, 3.000 almas são arrecadadas, 3.000 almas são alcançadas. Amém? Você pode dizer amém por isso? Amém. Mas depois, lá em Atos capítulo 4, vai mostrar o momento em que os apóstolos estão sendo perseguidos por pregar o Evangelho. São ameaçados, e depois daquelas ameaças, eles acabam insistindo em falar do amor do Senhor. Aí nessa insistência de falar do amor do Senhor, apesar do risco de serem pegos, presos, mortos, a Bíblia vai mostrar que no ambiente público, como numa praça, numa rua, o Espírito do Senhor começa a ser, derramado, alcançando todas aquelas vidas ali num outro avivamento, semelhante ao que aconteceu em Atos 2. E no capítulo 10, vai mostrar um terceiro nível de avivamento, ou de unção, que veio sobre a igreja numa progressão. Repara, Atos 2, Atos 4 e agora Atos 10. Pedro tem uma visão na casa de um curtidor de couro, onde ele estava. Ao orar ao Senhor, Deus mostra para ele a visão de um lençol enorme descendo com diversas espécies de animais. E a voz que vinha do Senhor dizia: coma. E ele dizia: não posso comer, porque isso é impuro. Havia leis de Moisés que eles ainda viviam, e tinha animais que podia comer e animais que não. Essa visão se repetiu 3 vezes, e Pedro repetiu a mesma coisa, a mesma resposta. Depois aparecem alguns viajantes, 2 mensageiros, que chegam àquela casa e levam Pedro para a casa de Cornélio, que era uma espécie de governador, centurião. E chegando lá, o Senhor usa a vida dele para que ele pregasse a Cornélio
acontecido da parte do Senhor, durante a trajetória, durante a visão. Pedro vai levar essa visão para um ajuntamento de judeus. Acontece um avivamento naquela casa, naquele lugar. E a igreja começa a viver um terceiro nível de experiência. Agora, não era mais 120 dentro de uma casa, não era mais 3 mil, 5 mil ou milhares nas praças e nas ruas com os apóstolos sendo perseguidos. Agora já era o Senhor vindo sobre a igreja para dizer: agora, não mais em Jerusalém, não apenas na Judéia e Samaria, mas agora a todos os confins da terra. Diga comigo, progressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Pedro tem uma visão, Deus está mostrando para ele que não é mais só sobre os judeus, mas é sobre os gentios e judeus, entendeu? Por isso as espécies de animais diferentes no meio do lençol. E aí acontece uma discussão, óbvio, entre os judeus e os gentios, e Pedro, da parte do Senhor, vem trazendo um espírito de unidade. O Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas, diga comigo, mas a todos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E esse terceiro nível de missão da igreja, para mim, ele fala sobre o lugar onde a gente precisa estar. Essa EDF, ela foi maravilhosa, mas ela não pode parar num evento de criança. Não pode se resumir às crianças. Não pode se resumir ao ministério infantil. Não pode se resumir a esse lugar. E não pode se resumir a uma data. Porque a palavra eterna, as palavras de vida eterna, elas não podem ser aprisionadas no culto, não podem ser aprisionadas numa igreja, não podem ser aprisionadas no calendário, não podem ser escondidas numa pessoa. Elas precisam ser proclamadas. Nós precisamos, como igreja, progredir. E esse óleo que precisa ser derramado da igreja para o restante do corpo, para que a expectativa ardente da criatura veja a manifestação dos filhos. Não vai acontecer se nós não entendermos esse espírito de unidade do Senhor. Nós temos muitos motivos para não estarmos unidos em muitas coisas. Mas se somarmos todos os motivos que temos, todos os álibis, isso não se compara aos motivos que temos diante do amor do Senhor para alcançar as vidas. Você pode ter todas as desculpas para não estar na igreja. Cristo acaba com todas as nossas desculpas. Você pode ter todos os álibis para não estar no meio dos irmãos. Mas quando você vê um Jesus, com quem você não andou pessoalmente, com quem você não comeu na mesma mesa, morrer para que você estivesse aqui hoje, não sobra mais desculpas. Eu acredito que nós precisamos progredir para esses níveis de unção como igreja. Quando Jesus está se despedindo dos discípulos, na sua última oração, eu fico impressionado com esse texto. O que você faria na sua última oração? Fala para mim. Se você soubesse que você ia morrer amanhã, como você ia orar hoje? Não era assim que você ia orar hoje, mas como você oraria hoje? Como você oraria? Alguns de nós orariam assim: Senhor, abençoa meus filhos, abençoa minha filha, Senhor, abençoa minha casa, tem misericórdia, Senhor, guarda meu neto, minha neta, assim não? Senhor, ajuda para que minha herança seja passada adiante, Senhor, tem misericórdia, me salve. Eu acho que nós temos um discurso talvez pronto para a nossa última oração de partida, sim ou não? Eu acho impressionante porque esse texto que João escreve sobre a última oração de Jesus não faz uma despedida afetuosa, calorosa,
Não faz uma despedida dizendo: Senhor, dá a eles capacidade de liderança. Senhor, dá a eles uma igreja nova. Senhor, dá a esses discípulos aqui, Senhor, dons para que eles possam funcionar. Dá a eles, Senhor, carruagem de fogo. Dá a eles, Senhor, provisão financeira. Talvez seria normal, mas Jesus, na sua última oração, ele orou por unidade, porque ele sabia que a coisa mais importante para que o reino fosse estabelecido é que não houvesse divisão em casa. O texto de João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta. Quem quer saber o que é a vida eterna? Quem quer saber? Tem gente que acha que a vida eterna é muito ouro, está lá, muito ouro. Tem gente que acha que a vida eterna é ter muitas bênçãos, que a vida eterna é ter a vitória na vida financeira. Diga comigo, é mais do que isso. Versículo 13 em diante do Evangelho de João 17 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o Teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram Deus. Tu os confiastes a mim, e eles têm obedecido a Tua palavra. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de Ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de Ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Agora não ficarei muito mais neste mundo, mas estes ainda estão no mundo. Olha a despedida, né? E eu vou para Ti, Pai Santo, protege-os em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Qual é o apelo de Jesus? Para que sejam um. Versículo 12: enquanto eu estava com eles, protegi eles e os defendi em Teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para Ti. Digo desta forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. E falando de um principado, do espírito maligno. Versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-nos pela Tua verdade, a Tua palavra é a verdade.
Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por estes discípulos, agora Jesus ampliando a oração, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Você pode ler o 21 comigo, juntos? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, e eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amas esteja neles e eu neles esteja. Você pode dizer amém? Olha que interessante que vemos no versículo 22. A glória que foi transferida do Senhor para os discípulos era para quê? Para eles terem mais poder. Sim? Não? Para eles terem mais dons? Não? Assim, para eles terem mais riquezas? Não? A glória que lhes foi transferida era para que se tornem um, para que sejam um. E uma ênfase em seja. A glória do Senhor derramada é para que façamos trabalhos em unidade, mas é para que sejamos um. Qual a diferença? É que um trabalho coletivo pode refletir uma operação de unidade, mas aqui a palavra é sobre quem nós nos tornamos e não sobre o que somos capazes de fazer. Uma equipe dentro de uma fábrica consegue ser unida para fabricar um produto, mas não necessariamente elas são um, porque a unidade tem a ver com o propósito e não com aquilo que nós estamos fazendo. Qual o propósito de vida que nós temos no Senhor? Meu irmão, a glória que Deus tem trazido sobre a igreja não é para que a igreja mostre os seus talentos, não é para a igreja mostre sua capacidade, não é para que a igreja mostre o seu status, não é para que a igreja mostre seu currículo, é para que a igreja revele a unidade que ela tem no propósito do Senhor. É para que sejamos um. E infelizmente a igreja não tem conseguido no mundo, em muitos casos, pregar a mensagem do Evangelho, revelar o amor do Senhor. Por quê? Porque ela fala de um amor que ela não vive, ela fala de uma unidade que ela não conhece, ela fala de um propósito que ela não busca, ela fala de uma essência que ela não tem. Por isso que muitas das vezes a gente é melhor fazendo uma tarefa do coletivo do que sendo um, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram, porque nós sofremos mais as nossas diferenças do que naquele que nos une. E está comigo, amém? Eu preciso entender que a glória do Senhor, que é derramada, que é liberada sobre a igreja, tem um propósito de manter unidos. E todas as vezes que nós abrimos brechas, nós perdemos. Todas as vezes que nós abrimos brechas, por causa da dureza do nosso coração, nós perdemos EDFs, nós perdemos crianças, nós perdemos famílias, nós perdemos homens, nós perdemos mulheres. Nós deixamos de compartilhar o Filho como Ele é e de salvar outros e outros e outros mais. É muito bonito ver esse trabalho, mas a pergunta provocativa que eu quero fazer é: e agora? O que fazemos agora? Nós só devolvemos elas para os seus lugares desafiadores? Nós só devolvemos as vidas para o seu lugar
Difícil? Ou aquilo que temos recebido do Senhor não parou? Ou aquilo que temos recebido do Senhor é uma comissão que precisa progredir, é uma missão que precisa continuar, é uma palavra que precisa reverberar, são atos que precisam ser repetidos, são gestos que precisam ser manifestos. Nós aprendemos hoje pela manhã que a pregação ela não é de um homem que pega o microfone e vem para trás do culto. A pregação é minha, é sua, tudo que você escolhe, decide como você vai viver, como você vai fazer, onde você vai estar. Você também prega. Por que, queridos? Porque o mundo está dentro de expectativa para conhecer quem Deus é. Antigamente eles faziam um trabalho de rua e perguntavam assim: mas você conhece Jesus? Não, nunca fui crente. Hoje você faz um trabalho de evangelização, todo mundo já foi crente. Eu fiz trabalho de evangelismo na rua, que tinha baterista, diácono, pastor. Falei: é só juntar e fazer um culto. Por que esse povo está mesmo na rua? Porque são vidas que em algum momento foram feridas. Vidas que em algum momento foram se perderam por causa da descontinuidade de alguém que não suportou permanecer no caminho do Senhor, de alguém que se frustrou. Então nós precisamos entender que a pregação da igreja precisa ser uma pregação como aquela de Paulo e Silas na prisão. Foi o texto que nós lemos hoje, lá em Atos capítulo 16, vai mostrar o momento em que Paulo e Silas eles são presos porque estavam pregando o Evangelho. Meu Deus do céu, como as pessoas estavam presas por pregar o Evangelho, né? Você já agradeceu a Deus que a gente pode falar do amor de Deus hoje? Que a gente pode cultuar o Senhor ainda? Você já agradeceu a Deus que nós estamos aqui em liberdade? Ninguém está fazendo nada escondido com medo de ser preso. E era assim que eles ficavam. Paulo e Silas estão numa cidade, acho que de Filipos, nesse texto, e eles estão pregando. Em dado momento, uma mulher estava possessa por um espírito maligno, um espírito de adivinhação, onde muita gente confunde achando que é espírito de profecia, cuidado. O verdadeiro espírito de profecia aponta para o caminho, o verdadeiro espírito de adivinhação maligno aponta para as pessoas. Tem muita gente hoje achando que o profeta é aquele que adivinha o CPF dos outros, que adivinha o pecado dos outros. Paulo e Silas confrontam essa mulher. É engraçado que a mulher ela não estava falando mal deles, a mulher estava falando: esses homens são homens de Deus. Esses homens são homens de Deus. Fala para quem está perto assim: cuidado com os elogios, são mais perigosos do que as críticas. Porque as críticas elas ajudam a colocar a gente no lugar, não é? Mas a bajulação ajuda a tirar a gente do lugar. Amém? Paulo e Silas eles estão pregando, expulsam, aquela mulher para de adivinhar, lógico. E aí os caras que ganhavam dinheiro com a adivinhação dela fizeram um linchamento público, juntaram um monte de pessoas e deram a posse dos pregadores, presos na cadeia, pior lugar da cadeia. Eles começam a louvar ao Senhor, e a Bíblia vai dizer que à meia-noite, tem até um louvor assim, tem? À meia-noite, cantarei uma canção. Eu só sentei. Tá bom, lindo, né? Os prisioneiros escutaram? E aí a Bíblia vai dizer que à meia-noite o chão começa a tremer, as correntes se abrem, eles estavam presos até com o tronco nos tornozelos. Tudo aquilo se rompe sozinho. E o carcereiro estava tão confiante que estava todo mundo bem preso. O carcereiro estava até tirando um cochilo. Um carcereiro esperto, ele olha em volta e vê as grades todas abertas, as correntes arrebentadas. Cadê os prisioneiros? Desespero, né? Cadê os prisioneiros? A Bíblia vai dizer nesse texto que ele ficou tão desesperado. Diga comigo, tão desesperado.
muito fraco, fala, não desespera. Ele saca a espada dele e tenta se matar. Só que na hora que o carcereiro saca a espada para tentar se matar, os prisioneiros, diga comigo, que ouviram a mensagem, mais Paulo, gritam dizendo assim: não faça isso, nós estamos todos aqui. Por que ele diz isso? Porque se o cara fosse pego sem os prisioneiros, o que ia acontecer com ele? Ia morrer, né? E ele desesperado falou: perdi todo mundo, perdi, melhor eu me matar. Mas eu acredito que essa palavra que Paulo, Silas e os outros prisioneiros falam é exatamente a pregação que a igreja precisa dizer hoje para o mundo. Diga comigo, nós estamos aqui. Meu irmão, já veio perseguição, já veio coliseu, já veio frustração, já veio traição, já veio desilusão. Não, né? Se você não passou essas coisas aí, você não viveu nada. Quem já viveu algum tipo de desconforto, dor ou sofrimento até o dia de hoje? Deixa eu ver. Pode ser que não tenha ninguém. Passou? Passou. Morreu? Então diga comigo, nós estamos aqui. Para mim o carcereiro representa um monte de gente que desistiu, sabe? Quando eu li o texto aqui pela primeira vez, meditei nessa palavra dessa forma, eu vi o carcereiro como pastores, como líderes. Nossa, cara, desisto, não vale a pena não. Eu vi músicos que disseram assim: ó, não quero saber mais disso não, não quero saber mais disso não. Homens e mulheres que já tiveram suas experiências, que estavam em um certo lugar, mas por causa da decepção, da frustração, da dor, do sofrimento, sabe? Começaram a sacar as suas próprias espadas, assim posso dizer, começaram a dizer assim: ó, eu não quero mais. Eu acredito, irmãos, que em nome de Jesus, portando para fora, portando para dentro, portando para fora, ainda existem muitas pessoas sacando a espada, prestes a se matar, prestes a abandonar seu ministério, seu dom, sua vida, seu casamento, sua paternidade, filhos prestes a abandonar seus pais por motivos errados, irmãos prestes a abandonar outros irmãos, pais que já desistiram de educar os seus filhos do caminho do Senhor. Meu irmão, a gente está cercado de tanta gente desistente, de tanta gente frustrada. Os especialistas dizem que a maior problemática da nossa geração hoje são doenças emocionais. A gente tem mais problemas emocionais hoje do que síndromes, enfermidades, do que físicas, por incrível que pareça. As pessoas estão doentes. As pessoas estão desistindo. E a igreja precisa dar uma resposta. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para você saber qual é a resposta. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, me dá uma mensagem. Senhor, me dá um fogo na minha casa. Senhor, traz a restauração do meu casamento. Traz um avivamento na minha intimidade com o Senhor. Traz uma mudança no meio da minha família. Talvez você esteja pedindo ao Senhor: Senhor, me dá algo para eu fazer, para eu falar. E talvez o Senhor esteja te dizer nessa noite: filho, a única coisa que você tem que dizer para quem está perto de você é: nós ainda estamos aqui. Não desista. Nós estamos aqui. Um dia eu recebi uma ligação de um pastor amigo de um ministério grande, um monte de frente de gente que trabalha, que faz, que acontece. E aí esse pastor recebeu uma ligação de
vários pastores, graças a Deus, vários ministérios do Rio de Janeiro fora. De vez em quando eu estou conversando, chorando também. E ele compartilhou comigo. Poxa, irmão, não tem não, ora por mim. Não sei o que, pontinho. Aí eu assim, irmão Cláudio, eu estava assim, uai, mas você, um monte de coisa, ajuda de gente, como assim? Não, na minha cabeça, esse cara é quebrado, esse cara é inabalável, ele não sente nada. E aí o Senhor estava me mostrando, cara, essa aí é a fragilidade do ser humano. Todo mundo depende do Senhor. E ali no meio daquela ligação, a única coisa que eu quis falar para ele, pastor Eugênio, a única coisa que eu quis falar, porque na hora que ele começou a falar, eu estava pensando, eu pensei em falar assim, abra sua Bíblia. Aí onde você está no seu sofá, abra sua Bíblia, em Salmos. E eu comecei a perguntar, uma Letícia, Raul, comecei a perguntar assim, Senhor, me dá um texto, me dá um salmo, me dá uma palavra que eu vou te ensinar. E não veio nada no meu coração, e a única coisa que eu pude falar para ele assim, cara, nós estamos aí, você não está sozinho. E foi exatamente essa a pregação do próprio Deus para Elias na caverna. Foi? Só sobrou eu, só tem eu vou desistir, querem me pegar, mas vai se esconder na caverna. Mas a Bíblia vai dizer que numa brisa suave, veja, Deus chegando devagarzinho, né? Deus chega numa brisa suave e fala, o que você está fazendo aí? E aí Elias vai falar, só sobrou eu. Bom, quem já ficou assim? Só sobrou eu. Só eu que sou coluna nessa casa. Só eu que oro. Só eu que busco. Só eu que sou crente. Quantas mulheres têm dito isso por causa da falta de posicionamento dos homens? Quantos homens não têm dito isso por causa da destruição de muitas mulheres? Mas a palavra de Deus para Elias é Elias. Existem outros 7.000 que não se dobraram a barra. Você não vê, mas é como se Deus tivesse, se esses 7.000 estivessem na porta da caverna de Elias, qual seria a pregação deles? Elias, não faça isso, nós estamos todos aqui. Essa palavra ela me pegou também, porque eu vejo que nós como igreja já passamos tanta coisa. Essa EBF não foi a única. As reuniões de homens e mulheres das terças-feiras não são as únicas. Os cultos que fazemos aqui não são os únicos, já estivemos juntos. E quando eu orava ao Senhor sobre essa palavra também hoje pela manhã, o Senhor me fazia lembrar, sabe, das primeiras mesas, das primeiras reuniões, dos primeiros cultos, do que aconteceu em 2020, que eu não vou falar, porque está tendo transmissão para evitar, né, que caia a transmissão, vai ter que pensar tanto que vai falar. O que aconteceu em 2020, né? E Jesus, pode falar? Ah, não está não? Está só gravando? Ah, então. Mas vai postar depois. Não, mas estamos no jeito, tá bom. E aí eu vi umas fotos, do telefone fica lembrando, umas fotos, uma cadeirinha aqui, outra lá. Quem lembra disso, gente? E a gente, eu lembro de um culto que eu fiz aqui, eu estava assim, eu vou deixar de transmitir a palavra do Senhor, qual medo de ser preso? Eu vou deixar de transmitir a palavra. Aí eu vim para cá, chamei uma meia dúzia de uns 10. Falei, bota a câmera aí, vamos gravar, vou falar que as pessoas vão ter uma live e tal. Aí essa meia dúzia de 10 virou 6, que virou 4, que virou 2. Eu aqui, meu Deus, meu Pai, Senhor, me ajuda. Muito temor. Eu fui lá, ministrei, falei. Bom, a gente já passou tanta coisa, sim ou não? Bom, quem já passou muita coisa aí? Fala aí. Quem já pensou em desistir?
já pensou em voltar atrás? Quem já pensou em largar? Mas sabe o que o Senhor está dizendo para nós? E agora eu quero fazer um outro encaixe. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós assim: ei, não faça isso. Eu, o Senhor, ainda estou aqui. Eu quero te dizer isso nessa noite. Eu não sei quais os motivos que você tem, quais as frustrações, as dores, os sofrimentos que você teve para desistir, para não caminhar, para voltar atrás, etc. Mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor está dizendo para nós essa noite que Ele ainda está aqui. Ele ainda está no nosso meio. O reino de Deus ainda está dentro de nós. O Espírito Santo ainda é acessível. O véu foi rasgado. Aonde você dobrar os seus joelhos, aonde você clamar, o Espírito ouvirá. Porque Ele é Deus de perto e também Deus de longe. Não há um lugar onde você possa clamar que o Espírito Santo não possa te alcançar. Não existe lugar alto, não existe lugar fundo, não existe lugar longe que não seja alcançado pelo amor do Senhor, pela sua graça salvadora, irmão. Eu não sei como está a casa de todo mundo, mas eu quero profetizar em nome de Jesus nessa noite, pela palavra do Senhor que nos fundamenta. Não há filho longe o bastante que o amor de Deus não possa alcançar. Não há pai longe o suficiente que o amor de Deus não possa resgatar. Não há casamento falido o suficiente que Deus não possa restaurar. Não há uma geração, uma sociedade fria o bastante que o fogo do Senhor não possa avivar. Apóstolo, que falta então? Que falta então para nós começarmos a viver isso? Eu aprendi que o avivamento do Senhor não está numa casa, não está numa igreja, está em alguém. Apóstolo, estou esperando que esse avivamento sobre o Brasil, eu anseio, querido. Se não veio sobre o Brasil ainda, comece por você. Comece pela sua casa, comece dobrando o seu joelho. Se você estudar a história dos avivamentos, você vai ver que não começou num culto de domingo à noite, começou com um homem de joelho dobrado do lado da sua cama. O avivamento de Gales era de trabalhadores da mina de carvão, operários simples. A Bíblia vai trazer para nós que o avivamento em Gales foi algo tão extraordinário. Que a cidade inteira, o país inteiro, irmão, escute isso, foi tão cheio da presença do Espírito de Deus que as delegacias, as prisões ficaram vazias. Você consegue imaginar isso? Alguns tribunais precisaram ser fechados porque não tinha audiência, porque as pessoas não perdiam tempo brigando, elas só queriam Deus, Deus, Deus e Deus. Por 6 meses, e esse relato para mim é um dos mais impressionantes, até os animais não estavam obedecendo a alguns de seus senhores. Sabe por quê? Que os cavalos, os jumentos, estavam acostumados com açoite e com palavras de baixo escalão. Mas agora que os homens estavam sendo alcançados pelo Espírito Santo, eles tratavam os outros e até os animais de outra forma. Os animais não conheciam quem eram aqueles homens. O que nós estamos precisando, que não é de mais mensagens. O que nós mais precisamos é de mais e mais cultos nos domingos, nas segundas, nas terças. O que nós mais precisamos é de uma igreja que aprendeu a se quebrantar e a se colocar diante do Senhor. Uma igreja que entendeu que o que mais ela precisa da presença do Espírito Santo é da presença de Deus. O Evangelho puro e simples é quando você entende que quando nós juntamos, sendo imperfeitos, carentes, necessitados da graça do Senhor, a gente começa a receber um óleo, meu irmão.
Hoje, em volta de uma mesa que Deus fez para nós, a gente começou a se lembrar das brigas, dos problemas, das tristezas. E a ilustração que Deus me dava, e aqui eu quero falar para todo aquele que já pensou 2 vezes e não ficar dentro de uma igreja. A ilustração que Deus me dava é que para se acender uma fogueira na selva, usa-se 2 pedras, já viu? E aquelas 2 pedras, por estarem se batendo, num dado momento ela faz o quê? O que ela faz? Ela libera uma faísca. E se essa faísca encontrar um monte de palhas, quanto mais seco melhor, não? Palhas secas, começa o quê? Uma brasa. E aí o bom campista, ele faz algo essencial, diga comigo, ele assopra. Ele protege. E aí o que acontece? Começa a ver o fogo. E às vezes a gente está dentro da igreja e a gente não quer isso. Mas deixa eu dizer uma coisa: e se eu te disser que Deus está usando esses pequenos atritos com o seu irmão para fazer acender um fogo que vai atingir a vida de outras pessoas, para trazer um fogo de avivamento numa geração? Deus não te colocou no meio de um contexto congregacional para você comportar com todo mundo o tempo todo. Deus te colocou dentro de um contexto congregacional para você entender que até o atrito entre os irmãos pode acender um avivamento no meio da nossa geração. Aonde estão as pedras vivas do Senhor aqui nessa noite? Aonde estão as pedras vivas do Senhor aqui nessa noite? Aonde estão as pedras vivas do Senhor aqui nessa noite? Ah, querido, não tenha medo se o Senhor te fizer chocar com alguma coisa. Não tenha medo se o Senhor te fizer chocar com algum outro irmão. Isso não é para criar inimizade, isso não é para criar rebeldia, isso não é para criar divisão, é para criar um fogo de avivamento, para fazer um incêndio nessa geração. Tenha medo da inércia, tenha medo da acomodação, tenha medo da zona de conforto. Essa é a mais perigosa de todas, porque é quando uma igreja fica morna, o Espírito dela não está mais nela e ela continua fazendo culto para si mesma. Eu vi um vídeo esse dia, não vai dar para te mostrar agora, que eu já acabei, de um caranguejo. Eu nunca sei qual a diferença de seguir do caranguejo, mas enfim, de um caranguejo dentro de uma panela, de uma sopa, não sei porquê, mas o caranguejo não morreu. O caranguejo estava vivo dentro da panela. Meu Deus também. O caranguejo estava vindo pela panela e a água estava começando a ferver. Aí, o que você acha que o caranguejo estava fazendo? Gritando? Não, o caranguejo não grita. O que você acha? O que você acha que o caranguejo estava fazendo? Eu pensei, não, que o caranguejo já está como? Batendo as patas na panela, sei lá. Sabe o que o caranguejo estava fazendo? Estava pegando um restinho de alguma coisa da sopa e comendo. Fiquei apavorado. Que visão do inferno aqui, não? Sangue de Jesus tem poder, expulsa isso do caranguejo. Primeiro minuto eu pensei, se o tapeudo foi o corpo do caranguejo, né? Brincadeiras à parte. Tem muita igreja igual esse caranguejo. Está morrendo, mas continua. Tem muito crente que a casa está morrendo e tal, se enchendo daquilo que nem alimenta, e não está se dando conta que ele está dentro de um caldeirão fervendo. O que vai acontecer? Quando atingir lá a temperatura, etc e tal, o que o caranguejo vai fazer? A igreja de Laodiceia, irmão, a Bíblia diz que Jesus disse assim para ela: eis que estou à porta aí, eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu cearei. Para quem ele está dizendo isso? Para a igreja. A pergunta que eu quero te fazer é:
Que igreja é essa que estava fazendo culto com Jesus lá de fora? Sansão não se deu conta de que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Pouco a pouco ele foi perdendo a glória. Saul não se deu conta que o Senhor já não estava mais com ele. E assim vários homens foram perdendo a presença. Mas eu quero crer, irmãos, que existe uma igreja que o Senhor está levantando. Eu quero crer que existe uma igreja que está despertando, que vai abrir as portas e vai gritar para todo mundo ouvir: ei, não faça isso, nós estamos aqui. Eu me lembrei de um testemunho que meu pai contou uma vez, que um homem de Deus despertou ele 3 horas da manhã e falou para ele assim: sai de casa. Época boa, que os homens ouviam a voz e obedeciam. O cara pegou e foi pro lado de fora. E agora, Deus? Aí o Senhor falou: desce a rua. Eu desci. E agora, Deus? Vai para a praça. Estou dizendo que essa aqui não, eu não sei qual foi a praça. Foi para a praça. 3 horas da manhã. Não tinha ninguém. E agora, Deus? Aí Deus falou para ele assim: grite, Jesus te ama. E aí ele prontamente fez: Jesus te ama. Olhou para um lado, olhou para o outro. Não tinha música, não tinha som, não tinha pad, não tinha culto, não tinha iluminação, não tinha fumaça, não tinha ninguém para dizer. Ele disse: agora, Senhor, fale outra vez. Aí o cara: Jesus te ama. Pela 3ª vez: Jesus te ama. E agora, Deus? Eu faço apelo. Cadê o culto? Não tem ninguém. Volta para casa. Ele volta para casa. E no outro dia, nada. No próximo culto, nada. Passou o tempo. Depois de um bom tempo, num culto onde as pessoas estavam fazendo seus testemunhos, igual o nosso café de testemunhos, que será no próximo dia 30 de agosto, aonde nós fazemos uma roda de café gigantesca para cada um compartilhar o testemunho do ano. Todos estão convidados. As pessoas que fizeram um revezamento de mensagem já para contar um testemunho. O camarada pegou o microfone e disse assim: eu quero dar um testemunho de como eu aceitei Jesus. Um dia eu estava desesperado porque eu perdi minha família. E eu estava dentro de casa, no meio de uma dor e um sofrimento insuportável. Subi numa cadeira, amarrei uma corda no teto, coloquei essa corda no pescoço. E quando eu ia chutar a cadeira, eu escutei uma voz de Deus dizendo: Jesus te ama. Eu segurei a corda e disse assim: não, isso é coisa da minha cabeça. Aí novamente a voz insistiu: Jesus te ama. Ele tirou a corda do pescoço e disse: isso não é real. E pela 3ª vez, para ele ter certeza que não era da cabeça dele, ele escutou a mesma voz: Jesus te ama. Ele falou: cara, Jesus me ama. Só pode ser Deus. E aí a palavra desse cara no testemunho foi: então, irmãos, eu me converti e quero dizer que por causa dessa palavra eu estou aqui. Eu não sei como que Jesus já pensou. Eu não sei por que você está aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando aquele carcereiro que ia se matar viu que os caras estavam ali, a Bíblia diz que ele pegou uma lamparina, saiu correndo, parou aos pés deles, reconhecendo Deus da vida. E agora o que eu faço? E aí a resposta de Paulo é: creia
e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que ele leva os caras para a casa dele, faz uma feria, cuida dos machucados. Quando nasce, olha a madrugada, diga comigo, que vigília foi essa, irmão? Quando o sol raia, a conversa já é outra. Como é que eu faço para ser batizado? Qual foi a pregação, irmão? Qual foi o estudo bíblico, irmão? Qual foi o seminário, irmão? Pai, você precisa pregar isso dentro da sua casa para os seus filhos. Diga para os seus filhos com a tua vida: filho, nós estamos aqui. Filho, pai está aqui. Mãe, você precisa dizer isso para os seus filhos na sua atitude. A mãe está aqui. Os filhos precisam saber que os pais ainda estão de pé, ainda são presentes, ainda estão vivos, ainda estão cheios da presença do Senhor. As crianças que ouviram essa mensagem na EDF ontem, elas receberam uma mensagem que elas jamais vão se esquecer. E eu digo isso não é porque eu nasci dentro de uma igreja, eu digo isso porque eu lembro das EDFs aonde eu fui, irmão. Eu lembro das EDFs. Eu não lembro só das brincadeiras, entendeu? Eu não lembro só dos olé que eu dava nos diáconos. Eu era desse também, né? Mas eu lembro das historinhas. Posso te contar uma coisa? E se eu te disser que muitas das coisas que eu prego hoje não necessariamente foi porque eu passei a noite acordado ou porque eu estudei, mas porque eu lembro da tia com o bonequinho, eu lembro daquele negócio assim que eu não sei o nome, que a tia passava a cartolina para trás. Como é que é o nome disso? Flaneógrafo. Aí a tia botava com feltro. Isso aí. Bota tu pegou também. O feltro. E aí Jesus entrava, Jesus saía. Cada história também, escute isso. Toda vez que eu prego, eu não estou lembrando da letra do texto, eu estou lembrando das cenas que eu vi as tias pregando na salinha. Você entende a importância de pregar e de continuar aquilo que Deus está fazendo? A palavra de Deus diz, eu encerro por aqui, que a semente não voltará vazia, sem antes cumprir aquilo que dá prazer ao Senhor. Vamos ficar de pé?